A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Bom dia, povo amado de Deus. Paz de Cristo, amor de Maria, esteja com você nessa terça-feira. Quero louvar e bendizer o Senhor por você, meu irmão, minha irmã, que entrou agora para o YouTube, para juntos ouvirmos a palavra de Deus e se achegar a Ele, para nos livrar dos dardos do inimigo. Amém? A palavra hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo vem aconselhando para que eu e você possamos ficar sempre conectado com o céu, porque o mundo, esse mundo que nós atuamos, não é um parque de diversão, não é. Esse mundo que nós atuamos é um campo de guerra. Vou repetir, esse mundo que nós atuamos, por enquanto, não é um parque de diversão, não, é um campo de guerra. Por isso que Paulo, ele começa aqui falando em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que nós temos que orar sem cessar, em outras palavras, orar sempre. Por quê? Porque o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também, Satanás, ele não sai de férias. Ele sempre fica buscando um espaço para lhe perturbar os seus, perturbar a sua mente, perturbar o seu coração. Por isso que Paulo fala que temos que orar sem cessar. Eu não sei se você sabia disso que eu vou falar agora. Se não sabe, você vai aprender. Você sabia que durante o dia, o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, Satanás, ele joga setas malignas sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas? Está lá no Salmo 91, versículo 5. O texto diz que Deus nos protege das flechas do demônio que é lançado durante o dia sobre nossas vidas. Por isso que temos que rezar, meu irmão. Por isso que temos que rezar, minha irmã, todo dia. Não vai fazer como muitos, né? Tal dia eu vou para a igreja rezar. Tal hora eu rezo. Só que esquece do simples detalhe. Diz Santo Agostinho: quem reza se salva, quem não reza se condena. Isso é tão verídico que, se você for dar uma olhadinha na sua vizinhança onde você mora, são poucas pessoas que têm paz. Por quê? Porque não tem vida de oração, porque não tem comunhão com Deus, não tem contato com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia, não participa de missa, não participa de texto, não visita um grupo de oração, não vai a um momento mariano, não se conecta, não vai se conectando com as coisas da igreja, com as coisas do céu. E eu pergunto, uma pessoa que não anda na igreja,
não busca ler a palavra de Deus, não busca um grupo de oração, não vai à Santa Missa, uma pessoa dessa vai ter paz na vida? Não tem. Não tem paz. E o pior de tudo é que essas pessoas que não têm paz, elas ficam constantemente também querendo tirar a paz de que tem paz. Por isso que Paulo ele fala que nós temos que orar sem cessar. Você, meu irmão, minha irmã, tem tirado tempo para orar aí na sua casa? Ou você está falando como muitos, né? Não tenho tempo. Alguns dias eu, dando formação de batismo, eu interrogava um casal. Vocês rezam? O casal olhou um para o outro e fez de riso. Depois olhou para mim e disse: não, porque é tanta coisa durante o dia que nós acabamos esquecendo de rezar. E eu fui um pouco sarcástico, olhei para os dois e perguntei: vocês comem durante o dia? Aí eles balançaram a cabeça e começaram a rir. Isso é interessante. Comer, vocês não esquecem de comer e esquecem de rezar. E eu continuava: fiquem sabendo vocês que não é palavra minha, é palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eles ficaram sem entender, eu fui explicado. Ou melhor, fui catequizado. Eu disse: olha, casal, família que não reza não permanece unida. Família que não reza só vive de confusão, só vive de briga, né? Nós dá uma voltinha por aí afora, é pouquíssimas famílias hoje unidas. Por quê? Porque não tem vida de oração, né? Não tem vida de oração. Quando a gente reza, nós convidamos o céu para nossa casa, nós convidamos Deus para nossa vida. E quando eu não rezo, eu estou convidando o demônio. É verdade. Se eu não rezo, é porque eu não quero Deus na minha casa. Agora, quando eu rezo, eu estou convidando Deus para a minha vida, para a minha casa. Por isso, meu irmão e minha irmã, repito, nós não estamos aqui nesse mundo em um parque de diversão. Não. Nós estamos no campo de guerra. Paulo escreve também lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, e sim contra os espíritos. É só você observar o seu dia a dia. Do nada o marido levanta contra a mulher, do nada a mulher levanta contra o marido. Quando não é o marido, é a esposa. Quando não é a esposa, o marido é os filhos. É assim ou não é? Às vezes é um vizinho, às vezes é uma fofoquinha na comunidade. De onde vem tudo isso? O demônio. O demônio para perturbar. Agora veja, se o demônio continua atiçando um contra o outro, você rezando, ainda ele continua fazendo isso porque ele não desiste. Imagine se não rezar. Imagine se não tiver uma conexão com o céu, que é que o inimigo não faz. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe de rezar, não deixe de orar. E aqui eu tenho uma boa notícia para você. Se você é uma mulher ou um homem que vai acompanhar agora pelo YouTube, tem uma vida de oração, pode ter certeza, você está desviando muitas setas malignas que estavam direcionadas à sua família, à sua casa. Através da sua oração, muitos livramentos estão acontecendo na sua casa, na sua família. Pode tomar posse. Por isso, repito, que lá no Salmos 91, verso 5, o texto diz que Deus nos livra de flechas que voam durante a luz do dia. Essas flechas são as setas malignas que estão direcionadas à sua casa. E através da sua oração, da sua intercessão, Deus atende e vai desviando aquela seta que está direcionada à sua família, à sua casa. Por isso, meu irmão e minha irmã, continue orando. Independente se tem movimento na igreja tal dia, mas o lugar que mais precisa de oração é a sua família, é a sua casa. Tire um tempo durante o dia, reze o texto. Não souber rezar o texto, mas reze pelo menos um Pai Nosso. Mas não deixe de se conectar com o céu. Nunca esqueça, aqui nesse mundo é um
estamos em um campo de guerra, não é no parque de diversão, não é. Bora observar. Quando você vê tudo calminho na sua casa, tudo tranquilinho, não vá se acomodar. É aí que você deve permanecer orando, para pedir a Deus que permaneça essa paz na sua casa. Porque, como diz a história, quando a gente menos espera, chega as surpresas, né? Na nossa casa, e a gente se assusta. Por quê? Porque esquecemos de vigiar. O vigiar na Bíblia significa estar em oração, constantemente, lavando a louça, orando, né? Varrendo a sua casa, orando, fazendo a sua caminhada na estrada, orando, ao sair de casa, traçando o sinal da cruz, porque você não sabe o que vai acontecer ao abrir sua porta. Tudo isso, meu irmão, se chama armas espirituais. Amém? Que Deus lhe abençoe. Não esqueça, aqui nesse mundo não é um parque de diversão, é um campo de guerra. O diabo, quando não tenta por dentro, ele começa a buscar por fora. Ele começa, a apimentar alguém contra você, e você precisa estar com os olhos bem atentos, não esses olhos carnais, não, mas os olhos espirituais. Lembre-se da frase de Santo Agostinho: quem reza se salva, quem não reza se condena. Nunca deixe de rezar. Por mais que esteja tudo bem na sua casa, continue rezando, porque você não sabe o que pode chegar na sua casa. Nunca esqueça, ninguém está livre de nada nesse mundo. Estamos num campo de guerra, espiritualmente. Só quem está em oração que percebe isso. Por exemplo, para mim gravar esse programa para você, você acha que é fácil? O inimigo tenta de várias formas me atrapalhar, a internet cai, é animais que faz barulho, até mosca, tenta entrar na minha boca, eu me engasgo falando muitas vezes, tudo certo no maligno, para tentar me atrapalhar, mas ele é envergonhado, ele tentando me atrapalhar e eu sendo ousado, continuando gravando, porque eu sei que esse programa está sendo uma bênção para muitas pessoas. Se você confirma, coloque aí embaixo nos comentários, ou então mande para mim através do WhatsApp, que está aí em contato logo embaixo, compartilhando o que está sendo esse programa. Creio eu que está sendo uma aula do céu para a sua vida. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.